O texto nos diz, em Isaías 35, versículo de 1 a 10, o tema é a grandeza e glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. E também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, aleluia, e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, aleluia, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor, aleluia, voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, versículos de 1 a 10.
Graças a Deus por esta palavra que foi escrita bem mais de 2000 anos atrás. E que tem uma autoridade, uma integridade, uma veracidade. Porque não é um poema, não é um romance, uma poesia, mas um profeta que provavelmente foi cerrado ao meio por ser fiel à voz que ele ouvia de Deus e transmitia para as pessoas, independente se aquilo agradaria ou não, independente se essa mensagem causaria alegria ou desespero. E qual é o conteúdo da mensagem que eu trago? É um conteúdo que fala sobre tempos futuros, messiânicos, reino, glória, grandeza do reino messiânico. Messias, que significa o prometido, o que vem. E sendo um texto escrito aí há mais de 2000 anos, bem mais, primeiro nós conseguimos ver a comunhão que existe nas coisas do Senhor. Porque você pode ler Gênesis e Apocalipse, e as distâncias que existem desses escritos não rompe a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo continua. E para nós entrarmos nesse texto, aprendermos com esse texto, eu quero pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria no falar, entendimento, discernimento. E a todos que estão ouvindo, que também tenham o entendimento, o discernimento, a audição espiritual. Porque algo grandioso está contido nesses 10 versículos. E nós precisamos trazer a palavra do Senhor para os nossos dias. Nós precisamos transportar esta palavra para aquilo que o mundo está vivendo, para aquilo que o mundo está passando. A palavra fala sobre deserto. A palavra fala sobre lugares secos. Eu não sei, meu amado, porque nunca vivi no deserto. Mas nós temos conhecimento. Aleluia. Através da mídia, dos programas, de pesquisas que podemos fazer na internet. Nós temos conhecimento do que é realmente um deserto. O que é que um deserto pode provocar a nível de população, a nível de criação, a nível de plantação, a nível de morte e vida, de sustentabilidade. Mas é interessante que nós olhamos para a palavra e podemos transferir essas informações para a nossa realidade de vida, para o nosso mundo. Então nós começamos a dar uma olhada ao nosso redor e tentando olhar um pouquinho além da nossa realidade de Brasil, de Moreira César, olhar um pouquinho além. E como que a gente consegue isso? Através das informações que vêm até nós. E dando uma olhada então um pouquinho além daquilo que nós conseguimos observar ao nosso derredor, na nossa região, nós começamos a detectar que espiritualmente o mundo tem passado por esse deserto, por esses lugares secos. E esta semana eu tive a oportunidade de ver os opostos, né?
de uma reportagem que falava de uma situação de seca e de uma outra situação de enchente. E a situação de seca, meu amado, é tremendamente dolorosa, porque são famílias e são todas as necessidades da família que dependem de água. A água é vida. Então aquelas pessoas pegavam aqueles animais, aqueles burrinhos, né, que muito tem nessa região, e amarravam aqueles baldes, aqueles latões para ir buscar água, ao mesmo tempo para ir beber água, ao mesmo tempo para ir lavar as suas roupas. E levavam também os seus animais para beberem água. E depois de algumas horas de caminhada, eles chegavam então àquela poça, que eu não posso chamar de represa, porque não era uma represa, nem era um rio, nem era um lago, mas uma poça d'água. E naquela água então você percebia que ali não podia se filtrar, não podia se fazer o que nós fazemos hoje de ferver, porque a sede era tão grande, a necessidade tão grande, que eles dividiam aquela água. A mesma água que aquelas crianças bebiam, elas tomavam banho, elas lavavam suas roupas, e também os animais ao mesmo tempo entravam naquela poça d'água e também matavam sua sede. E aquilo era ótimo para eles. Aquilo era vida para eles. Aquela água deveria mantê-los até o outro dia. E a cada dia que ia se passando, aquela poça ia diminuindo porque não tinha chuva. E a cada dia que passava era mais incerto a sobrevivência daquela população, daqueles animais, uma vez que a vegetação já não tinha mais. E nós pegamos uma passagem dessa de Isaías, que está falando sobre vida espiritual, sobre tempos messiânicos. Eu entendo então que a vinda de Messias será precedida por um tempo difícil, por um tempo extremamente difícil, principalmente espiritual. E aí eu gostaria que você olhasse um pouquinho além daquilo que nós entendemos. Porque nunca se viveu um tempo de abundância tão grande no sentido material como no nosso. É óbvio que algumas regiões de alguns países vivem a miséria. Pessoas morrem de fome por minuto. Pessoas morrem de sede por minuto. Mas no contexto geral, nunca se houve tanta abundância de alimento, de tudo e com qualquer tipo de alimento, de vestimentas, de luxo, de conforto. Nunca se houve um avanço do conforto, todo ele voltado para que o homem tivesse conforto no nosso mundo. Nunca se houve como nos nossos tempos. E vocês poderiam me perguntar, mas isso é ruim, irmão Rodolfo? E eu te responderia que existem os dois lados desta situação. Primeiro que, claro, que se você tem as coisas fáceis, automaticamente, ou pelo menos deveria ser automático, que nos sobrasse mais tempo e que nós pudéssemos aplicar melhor esse tempo que sobraria. Porque se eu não preciso ir a distâncias buscar água, se eu não preciso me preocupar em ir a distância para lavar minha roupa, se eu não preciso ir a distância para comprar o alimento, ou para plantar, ou para colher, então eu tenho que entender que eu teria um tempo de sobra e que eu poderia investir esse tempo em coisas que não passam. Mas não é isso que tem acontecido. Nós percebemos que quanto mais conforto o homem tem, menos tempo sobra para ele. Hoje nós temos água encanada, água limpa, tratada. Você pode beber água da torneira, meu irmão. A água é tratada com todos os ingredientes possíveis para que
aquela água chegue na sua casa límpida, como se fosse a água da fonte. Desperdiçamos tudo isso. Entendemos então que vivemos um tempo onde a mordomia que chega até nós, as facilidades que chegam até nós, elas matam a nossa vida espiritual. Então nós vivemos uma seca tremenda na vida espiritual, infértil, sem os nutrientes necessários para que pudesse brotar, frutificar. E mais uma vez você poderia me perguntar, mas de que forma chegamos até isso? Eu digo, será necessário que isso aconteça? E eu digo baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, que no fim dos tempos haveria um tempo difícil. O Evangelho de Mateus também fala que nas vésperas da vinda do Filho do Homem haveria um tempo difícil, Mateus 24. E aqui nós começamos essa leitura falando do reino messiânico, mas veja que ele fala de deserto, de lugares secos, nas primeiras duas palavras do versículo 1. Então fica muito claro para mim e para você, querido, que sem sombra de dúvidas, nós vivemos aqueles momentos que antecedem a vinda do Filho de Deus. E a partir daí nós podemos e precisamos refletir da seguinte maneira: se podemos discernir os sinais dos tempos, devemos tomar precauções. Devemos nos precaver, nos preparar, entrar em conformidade com a vontade do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão e irmã. Nunca foi fácil, porque nunca foi fácil, não é? Não será fácil porque nunca foi. A partir do próprio Cristo, a partir daquele que anunciou a vinda de Cristo, os profetas principalmente, um dos mais conhecidos, João Batista, pagou um preço alto por ser testemunha de Cristo. O próprio Jesus Cristo, os seus seguidores, todos eles, sem exceção nenhuma, pagaram um alto preço por serem fiéis à vontade do Senhor. E hoje há um esforço muito grande para que as pessoas se sintam confortadas em situações confortáveis, porque isso inibirá, isto dificultará o conforto do nosso tempo, dificulta para que as pessoas sintam, percebam a necessidade de Deus. Eu quero dizer mais, não é um talismã, não, porque muitos têm usado a fé cristã como um talismã, como uma válvula de escape, mas não é. Muitos têm se aconchegado debaixo das palavras de Deus simplesmente como um talismã, como uma válvula de escape, mas não é. Muitos cristãos não têm sentido em sua vida as dificuldades que o Evangelho proporciona. Porque se não é numa situação, será numa outra situação. Haja visto que se você se comprometer com a integridade do Evangelho de Deus, você vai começar a sentir na pele as dificuldades de ser um cristão. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de bênçãos, há uma promessa que vai se cumprir.
Mas de maneira nenhuma será uma promessa que vai nos dar os prazeres materiais, os prazeres carnais, os prazeres do nosso tempo. Não será, meu amado. Não será. Não conte com esta situação como se isso fosse a promessa do Senhor. Muito pelo contrário. A nossa carne precisa descer do pedestal. A nossa carne precisa descer do alambrado. A nossa carne precisa descer dos púlpitos e dos altares. A nossa carne precisa descer da vaidade, da arrogância, da soberba, da autossuficiência. A nossa carne precisa descer e se prostrar. E o que precisa nascer em mim e em você é um homem restituído, libertado. Eu não posso mais manter um relacionamento ilícito com Deus. Ou seja, manter um relacionamento que contenha as coisas do Senhor e as coisas da minha carne. Não há compatibilidade entre o espírito e a carne, meu irmão. Esta é uma situação que eu preciso, por isso, existe uma promessa para aqueles que hoje passarem pelo deserto, pelos lugares secos, sem se sucumbir. Renunciar o conforto, porque o conforto tira o seu tempo de oração, o conforto tira o seu tempo de Bíblia, o conforto tira a sua negação no que diz respeito à sua carne. O conforto te deixa vulnerável às coisas de Satanás. O conforto inibe a sua ousadia para com Deus. E não é isso que nós temos assistido nesse tempo? Porque se no versículo 4 vai dizer assim: esforçai-vos e não temais. Mas eu vou me esforçar para quê então? Se eu tenho conforto, se eu tenho uma casa, se eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, se existe uma enfermidade, eu tenho remédio. Se existe uma enfermidade, eu tenho médicos. Aonde é que eu tenho que me esforçar? E aqui, atrás dessa palavra esforçai-vos e não temais, existe algo grande escondido aqui. Porque se na minha carne eu tenho conforto, eu tenho água, eu tenho casa, eu tenho conforto, eu tenho emprego, eu tenho saúde, os meus filhos estudam, os meus filhos estão pleiteando algo bem maior que nós, no nosso tempo não tínhamos. Nós temos a facilidade da rede da internet, nós temos as facilidades do celular, nós temos as facilidades. Nós somos tentados todos os dias a sermos pessoas tranquilas, porque tudo está a bel prazer, tudo está para nos servir, para facilitar. Eu acabo esquecendo das coisas principais. E a nossa vida espiritual. E o nosso relacionamento com Deus. E a nossa intimidade com Deus. E aí sim, meu irmão, aí é difícil. Vencer a carne, os atrativos da carne, as tentações, porque aí mexe com a nossa espiritualidade. Manter a fidelidade no casamento, manter a fidelidade no namoro, manter uma vida íntegra, um namoro santo. E aí é muito mais difícil. Aí é muito mais complicado. Aí é muito mais complicado, muito mais difícil. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. A mídia, a televisão, os filmes, as novelas, as festas carnais, com músicas obscenas, danças sensuais espalhadas em muitos recintos cristãos. Os eventos,
internacionais. Tudo é feito para te manter, meus irmãos. Cativos. O sexo vende? O sexo vende. Qualquer filminho, qualquer novela apela-se para o sexo. Uma afronta contra a santidade de Deus. Se você for ver, meu irmão, meu amado, a sexualidade é maravilhosa e foi criada por Deus. Mas é algo santo. E se é santo, significa separado, consagrado, reservado. E o que é que nós estamos vendo nos dias de hoje? Uma apelação. Nossas crianças são sensualizadas desde pequeno, nas roupas, nas músicas, pelo menos na cultura Brasil. Nós não vamos a fundo no conhecimento das coisas. Não pense que esse lixo que está aí na nossa mídia não tem um objetivo, porque tem. A mão do diabo está aí, porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então quando a palavra vem falar para mim que o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, quando fala da vinda do Messias, ela também quer dizer para nós que antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus, haverá um tempo difícil. Por isso no versículo 4 vai dizer assim: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, e com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Irmãos, esse é o tempo difícil que estamos vivendo. Talvez seria muito mais tranquilo fazer um programa onde eu tocaria muitos hinos maravilhosos e depois falaria para você: receba a cura, receba a bênção, receba o fogo. E Deus te abençoa, e Deus cuida de ti, e Deus vai pôr de pé, e Deus vai te abençoar, e Deus vai abrir a porta, e Deus vai te curar, e Deus vai te suprir, e Deus vai te dar, e Deus vai fazer, e Deus vai te... Entendeu? Seria muito mais tranquilo distribuir essa enxurrada de palavras bonitas e que vai no fundo te motivar, te alegrar. Mas eu não posso dizer que nós todos os dias somos tentados, todos os dias há um esforço diabólico da parte de Satanás para nos tirar da presença do Senhor. E se ele não tem êxito de um jeito, ele vai tentar de outro. E se não tem de outro, ele vai inventar um outro. Mas ele vai ficar, ele vai tentar. E aí, meu amado e minha amada, aí nós precisamos olhar para as tradições bíblicas da igreja primitiva, que eles tinham coisas que não pode faltar nos dias de hoje. Que a nossa oração, a nossa intimidade com Deus não é fazer de Deus um shopping center. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, abre as portas, Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor. Pedir não é virar um pedinte. Há momentos que você vai realmente interceder e pedir, mas isso não pode ser a praxe. Relacionamento com Deus, aleluias, é de repente você até estar em silêncio, mas você tem a unidade, você tem a comunhão e Ele fala com você. Ele muda, mesmo sabendo que amanhã você vai ter muitas lutas ainda, meu amigo. Mas hoje Deus te muda, hoje Deus te direciona. Precisa sair do conforto, da zona confortável, da inércia. Sair da inércia, sair da zona confortável, para que haja então essa necessidade de esforçar. Não é só fazer força, mas é muito mais que isso, é esforçar e não temer, e não temer. É sair da zona de conforto e entrar numa zona de combate. Porque o Senhor virá, aleluia, em breve Ele virá.
breve ele virá. Os sinais, você quer sinal, amado? Você quer sinal? Olha o que está acontecendo. Olha a guerra, olha a pedofilia, olha a homofobia, olha o desrespeito com a palavra de Deus, olha as drogas avassalando, olha a violência, olha a inversão de valores. Veja, os programas que mais dão audiência na televisão são pornochanchadas, são mulheres praticamente nuas, invadindo os lares. Mas faz parte. Não faz parte do reino de Deus, não faz parte. Pode fazer parte desse reino mundano podre que quer tirar a santidade dos lares, e desse reino faz parte, desse mundo faz parte. Talvez nós queremos vir aqui falar do amor de Deus. Deus ama você e põe você de pé. O amor de Deus entra no teu coração. Deus te ama. Deus morreu na cruz por você. Olha o Senhor Jesus sofrendo. Olha o Senhor Jesus levando a tua cruz. Meu amado, olha, a bênção do Senhor vem sobre a tua casa. Mas não entrar na ferida. É muito mais fácil eu trazer um evangelho romancista, cheio de romance, cheio de poesia, para você chorar, para você se emocionar. Seria muito mais fácil eu proclamar 1.200 curas para a tua vida. Apesar que na maioria delas elas não vai acontecer. Por quê? Porque nós não entramos na ferida. Eu quero dizer para você, meu irmão, o milagre é consequência de uma vida em santidade. A santidade é consequência de um relacionamento íntimo e sério com Deus. De mudanças extraordinárias, de esforço. Não é isso que a Bíblia diz? Esforçai-vos. Aleluia. Agora, eu tenho um cristianismo sensualizado, de roupas sensuais, de olhares sensuais, de namoros sensuais, de infidelidade conjugal, de infidelidade entre os jovens e seus namorados, namoradas, infidelidade de sedução, de seduzir. Meu Deus! Nós sabemos na ponta da língua aquela música que está tocando agora ali no forró, aquela música que está tocando agora ali naquela balada, mas nós não sabemos um versículo da Bíblia, nós não temos leitura bíblica, nós não temos compromisso com a história de salvação do povo de Deus. Aleluias! É um cristianismo fraco, fajuto. É um cristianismo de eventos, de baladas cristãs, de barulho, de emoção, de oração em língua. Que é isso, irmão? Aonde está o fruto de uma verdadeira conversão? Estão invertendo o diálogo com Deus com rezas obsoletas e pobres, com tradições humanas, diabólicas, que nada tem a ver de evangelho. Estão mudando as coisas, a idolatria, o óleo santo, a fita santa, a imagem que chora, a peregrinação a pé até o saltuário. Estão mudando os valores, invertendo. É muito mais fácil eu ficar 4, 5 horas andando a pé até um templo, até um santuário e dizer que aquilo é de Deus, do que eu me converter, do que eu mudar meu procedimento, de que eu me esforçar para largar do fumo, largar do álcool, da música profana, da roupa sensual, da piada, do namoro profano, das novelas, dos programas de domingos, e ir para uma evangelização, e partir para uma visita, e partir para um momento de oração, para uma vigília. É muito mais fácil fazer as coisas que a carne agrada do que fazer aquilo que o Espírito Santo pede. Por isso não há esforço nenhum. Aleluia! São obreiros e pastores e padres, claro que não é a totalidade, eu não quero aqui dizer que é a totalidade, mas há uma parcela muito grande de pessoas sem coragem para nada, mentem o tempo todo, fingem o tempo todo, e sabe o que gera? Gera uma igreja, gera membros enfraquecidos, inférteis. Aleluia! Não há esforço. Meça você mesmo.
Meça você, aleluia, Deus. Meça você mesmo. Estamos fracos. Não há esforço. Não há empreendimento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que tem levado a sério. Eu quero dizer para você que tem sede. Eu quero dizer para você que não arreda o pé da santidade, que busca, mesmo sabendo que você é limitado, porque existe uma diferença muito grande entre ser escravo do pecado, aleluia, e ser um pecador, aleluia, aleluia. O pecador, ele tem as marcas nele, mas necessariamente ele não precisa ser escravo mais do pecado. Ele pode ser remido. Existe uma diferença entre aquele que é escravo e aquele que é remido. Os dois são pecadores, aleluia, mas um é escravo, o outro é remido. O escravo não faz o que quer, mas faz o que o pecado quer. O remido, aleluia, ele luta para fazer o que o Senhor Jesus quer. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele tem esperança de algo maior, que vai transcender isso que nós estamos vendo, esta pobreza espiritual, este chiqueiro espiritual que o nosso mundo tem vivido. Nós temos reduzido a igreja do Senhor a um templo, a uma quadra cheia de pessoas gritando Jesus. Nunca isso foi igreja. Se ali não houver um comprometimento com o Senhor, é só mais um evento. É só mais um evento cheio de barulho, cheio de cantarolias, de bailes, de festa. Mas se não tiver um compromisso pessoal com o Senhor, isso não é igreja, irmão. Estamos reduzindo a igreja a templos grandes, a templos pequenos, a templos luxuosos, a templos simples. E não estamos entendendo que a igreja do Senhor, aleluia, a igreja do Senhor, ela tinha a sua marca registrada aonde aquele grupo de pessoas estavam, aonde eles estavam. Sobrenatural acontecia. Agora, você pode tocar na igreja, você pode tocar no mundo, você pode cantar música de Deus, você pode cantar música secular. Você pode tudo. Você pode tudo. Ele virá. Esforça, meu irmão. Não deixa a Bíblia, não deixa a oração, não deixa propósito de Deus para trás. Não deixa. Faz aquilo que você tem que fazer. É um bom profissional, seja um bom profissional. É uma boa profissional, seja uma boa profissional. É um professor, seja um bom professor. É um metalúrgico, seja um bom metalúrgico. Seja um bom pai, uma boa mãe. Um obreiro, um bom, ótimo, excelente obreiro. Seja. Esse é o nosso soldo, precisa ser bem feito. Agora vá na Bíblia, vá na Bíblia, vá na Bíblia, vá na Bíblia, vá na Bíblia. Vá na palavra de Deus. Tire do vosso meio as doutrinas estranhas. Os ensinamentos mentirosos, enganadores, são doutrinas de Satanás. Você tem sim o chamado de adorador por excelência, mas é para adorar ao Pai em espírito e verdade. Você não precisa ter algo para significar a Deus. Você não precisa ter alguma coisa para você tocar, para você pegar. Você não precisa ter o óleo, não precisa ter a imagem, não precisa. Você não precisa ter o sacrário, você não precisa. Você só precisa ter a sua fé em Deus. Pelo menos é isso que a igreja primitiva tinha. Por que que isso foi mudado? Oh, meu Deus, essa pergunta me corrói. Ela me corrói. Porque há muitos que não perguntam, há muitos que não questionam, engole goela abaixo os ensinamentos de heresias, de mentiras. E recebem apoio. É isso aí, tá uma bênção, continua assim. Esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá.
E eu não quero ignorar que nós sofremos a nossa carne, não, as tentações da sexualidade. Está muito viva em todo mundo a sensualidade, a sedução, o sexo descompromissado, descomprometido, está espalhado, está fedendo, está cheirando. A traição, a sodomia, está espalhado. E não vai mudar. Este quadro do mundo não vai mudar, meu amado. Pessoas vão mudar, mas o quadro do mundo vai de mal a pior. Não se iluda, não se iluda, não se iluda. Este quadro terrível do mundo vai piorar. Pessoas serão salvas, pessoas serão resgatadas se o evangelho for levado a sério. Você que sente chamado para ser ministro do evangelho, a sua mensagem não pode ser compactuada com doutrinas estranhas, com fogo estranho, com mentiras, com modismos, com heresias. Não podem. Não é abençoado por Deus. Deus não muda a sua palavra. Deus não corrompe a sua própria palavra, porque Ele não seria Deus se assim o fizesse. Deus, com atitude de personagens da Bíblia, voltou atrás de decisões. Ele decidiu destruir o povo e Moisés intercedeu. Mas isso não fere a integridade da sua palavra, porque nesse caso ele reverteu porque alguém orou. E dentre aquelas pessoas, muitos poderiam ser salvos. Agora, mudar o seu ensinamento. Se ele falou para não adorar a imagem, você adora. Se ele falou para não se prostrar diante de imagem, você se prostra. Então, isso aí, Deus não volta atrás. Se ele disse que a adoração é somente a Ele, então tem que ser somente a Ele. Se ele diz que nós temos que ter um relacionamento com Ele, é com Ele. Se a Bíblia diz que não há nenhum que seja o nosso intercessor, o nosso advogado junto a Deus, a não ser Jesus Cristo, não há nenhum outro. Então isso não pode ser mudado. Isso não pode ser ignorado. E é esse tipo de esforço que a gente não vê. Porque nos acomodamos com as coisas, o mundo vai mudando e a tendência do homem que não é espiritual é ir se moldando, mudando e se moldando conforme o que é mais conveniente. Nós vamos nos moldando, mesmo que espiritual, porque você pode ser um homem e uma mulher espiritual e não ser salvo. Aleluia. Você pode ser um homem religiosa e não ser salvo, assim como eu posso ser também. Porque misturamos, trazemos tudo para dentro do contexto de Cristo. Ignoramos o sacrifício de Cristo quando nós ignoramos a sua palavra. Ignoramos o evangelho de Cristo quando nós ignoramos a sua palavra. Ainda que nós achamos e tenhamos dentro de nós certeza que estamos fazendo certo. Quando nós obedecemos a homens, a autoridades humanas. E deixamos de obedecer a Deus. E nós, muitas das vezes, dormimos com a cabeça tranquila, porque dentro de nós estamos fazendo o que é absolutamente certo. Mas nós temos medo de entrar nos detalhes da Bíblia, da palavra de Deus, porque o que estamos fazendo aparentemente está dando certo. O que estamos fazendo aparentemente está salvando vidas. As pessoas estão alegres conosco, as pessoas estão seguindo o nosso trabalho, as pessoas estão empolgadas com aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas estão nos aplaudindo, as pessoas estão nos glorificando, as pessoas estão nos exaltando, as pessoas estão nos adorando, as pessoas. E onde entra Deus aí? Servo e serva do Senhor. Para o que é que Deus te chamou? Quantos dizem, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Josué, eu quero ser como Jeremias, eu quero ser como Isaías, mas na hora de colocar a palavra, vendem o evangelho, adulteram o evangelho, mudam o evangelho, entram com pecado, entram com misticismo, ou entra com ciências humanas, entra com psicologia, entra com controle da mente e entra com heresias. Aonde está o Elias? Aonde está o Elias? Aonde está o Josué? Aonde está? Quando nós entramos com doutrinas estranhas.
Eu sei que essa palavra é uma palavra que, no meio de tanta confusão que nós estamos vendo, é difícil de aceitar, porque nos acomodamos com aquilo que está dando certo. Já viu aquele ditado popular? Time que está ganhando não se mexe. Então as pessoas, não, mas está vindo muita gente, está muito bom. Nós estamos fazendo todas as orações. Nós estamos cumprindo todos os preceitos. Nós procuramos agradar todo mundo. Apesar que nós não cremos em tudo isso, mas nós agradamos, pelo menos a gente faz. A gente vai tentando salvar a alma. Mas desse jeito, irmão, você está terceirizando a obra do Espírito Santo, aleluia! Você está terceirizando a obra de Deus. Não se faz isso, meu amado. Não se cria um novo jeito que não seja o único jeito, que é o jeito do Espírito Santo. Não terceirize, não passe para outros aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Não passe para José, para Marcos, para Maria, para Bastião. Não passe aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. Porque Ele virá. E ninguém, nem um Jota vai passar batido. Todos temos que passar diante do trono. E Deus vai perguntar, eu mandei isso? Eu pedi isso? Não, Senhor, mas João pediu. Mas João não morreu na cruz. Eu ensinei isso para os meus discípulos? Não, Senhor, mas fulano de tal falou que era assim. Que ele teve uma visualização. Que apareceu um santo e falou com ele. E todo mundo aprovou, então eu fiz assim. Mas Deus vai te perguntar para mim e para você, mas eu pedi isso? Eu pedi que fosse desse jeito, servo meu? Não, Senhor, mas sabe como é que é, né? Se eu não pedir, não era para fazer. Por que fizeste então? Fulano de tal morreu na cruz por ti? Mas obediência a quem? A obediência é só a Deus. Continua, meu irmão. Se você ler a Bíblia, continua. Peça ao Espírito Santo que dê sabedoria. Toma uma decisão. Entra. Você que é evangélico, por favor. Entra dentro da vontade do Senhor. Você que é um cristão de alguma outra denominação, mesmo que seja um católico tradicional, romano, como eu já fui, busca na palavra o discernimento. Busca no contexto geral. Procura pensar que um dia nós vamos estar diante do trono do Senhor e Ele vai nos perguntar, eu pedi isso? Não, pelo que eu inspirei o Espírito Santo para que os meus profetas, os apóstolos escrevessem a Sagrada Escritura, tem alguma coisa disso? Não. Eles fizeram isso? Não. Então, não assino embaixo. Não assino embaixo. São homens como você, tendenciosos ao pecado como você, e a história da igreja diz que muitos nem viveram o chamado. E Deus abençoe, irmão. Que Deus cuide. Que Deus nos faça entender o significado da palavra esforçai-vos para viver a vontade do Senhor. E Ele virá e levará todos aqueles que se esforçaram, que não se acomodaram, que não se prenderam no materialismo, que não se conformaram com esse mundo, mas procuraram transformá-lo pela renovação dos vossos corações. Vamos orar. Amado